Galera, vamos lá. Falar de Renato Gaúcho. No último vídeo meu eu falei de Renato Gaúcho e agora eu estou falando do Renato Gaúcho de novo porque a torcida tá ficando irritada. Acho que tem uma galera que já tá irritada com ele faz tempo e tem uma galera que começou a acordar para agora sobre o trabalho do Renato Gaúcho. Tem gente que ainda vai defender, mas se você for olhar, observar o jogo atentamente, você não consegue fazer isso, você não consegue defender. Mas tem gente que vai fazer um malabarismo ali e ainda vai conseguir defender. Até porque a Copa dele, o Mundial dele, foi bom. Mas Copa é loucura. Copa pode chegar uma LDU na final e ganhar do Fluminense que era favorito. Você pode chegar uma Inter de Milão na Liga dos Campeões, que não era favorita e veio jogando pior do que todo mundo e conseguiu ainda chegar numa final da Liga dos Campeões. Tinha time muito melhor, muito mais favorito e não conseguiu. Isso mostra o trabalho? Mostra. Mas em Copa, o trabalho é de estratégia. Você consegue ir passando de fase de estratégia. Quando chega num campeonato que é disputado de ponto corrido, por exemplo, você precisa tanto da parte estratégia do jogo, mas você precisa jogar bola. Se for pegar os dois últimos jogos contra o Bahia e contra o Santos, contra o Bahia jogou bem. Mas o medo do treinador fez a gente perder o jogo. Contra o Santos, a gente não jogou bem, mas poderia ter mudado o jogo com a substituição e conseguir superar o Santos. Mas tentar ganhar o Santos era algo meio que obrigatório. Isso pra mim é medo. Isso pra mim é apequenar o clube. Não é jogo de mata-mata. Você faz isso num jogo de mata-mata, tá suave, cara. Jogo de mata-mata tranquilo. Por exemplo, vai pegar o Bahia aqui, o Fluminense faz 2-0, deu 30 minutos do segundo tempo. Eu acho cedo demais, mano. Vamos botar 35, 38 minutos do segundo tempo, irmão. Fecha a casinha. Viu que tá difícil do Bahia fazer gol? Ou o Bahia tá começando a colocar atacante ali? Coloca o time mais retraído e tenta sair no contra-ataque. Ou abre mão mesmo do contra-ataque e só fica se defendendo ali. Porque, meu irmão, a gente vai se segurar 10 minutos aqui, a gente não vai tomar gol. É meio estranho. É meio estranho. Porque você chama muito o time adversário pode fazer um gol. Isso pode acontecer até num jogo desse. Eu também não sou a favor disso, de você tirar e mesmo no jogo decisivo, no mata-mata, você empilhar zagueiros ali, porque a chance de você tomar um gol fica até maior. Mas você consegue entender. Agora, quando o jogo é pontos corridos, tá jogando fora de casa com um adversário fraco que não te fez sofrer em nenhum momento do jogo, você opta por fazer isso, não dá para entender. É apequenar o clube. Isso é apequenar. O Fluminense foi na Vila Belmiro jogar com um time que tomou 6 do Vasco um tempo atrás, é um jogo atípico, mas mostra a fragilidade desse time e a gente não querer ganhar esse jogo, não jogar para ganhar. Ah, mas o Fluminense jogou pra ganhar, mas jogou mal. Substitui e mostra que você quer ganhar o jogo. Vamos botar a entrevista coletiva aqui dele. Eu vou botar só o áudio, não vou botar a entrevista completa por conta de direito autoral. Então só vou botar a voz, só vou botar o áudio da entrevista coletiva do Renato Gaúcho, beleza? Então vou trazer aqui. Pra mim foi bizarro essa entrevista coletiva. Eu vou trazer pra vocês aqui alguns pontos dela. O Vojvoda colocou 2 atacantes altos de área. Eles tinham mais 2 zagueiros altos de área. Eu não abri mão de jogar cedo, não. Ele falou aí agora. O Vojvoda colocou 2 centroavantes. O Vojvoda abriu o meio de campo. O Vojvoda abriu o meio de campo do Santos, empilhou o atacante lá e queria jogar na bola aérea. Se a gente coloca um meio de campo que ficasse com a bola, a gente não ia sofrer, Renato. Em momento nenhum, o Santos ia querer jogar, o Santos ia querer levantar a bola na área, mas o contra-ataque nosso ou a nossa qualidade com a bola no pé, ali no meio de campo, poderia sobressair. Você me coloca o Soteldo. Cara, esquece Soteldo, cara. Todo jogo é Soteldo. A torcida não aguenta mais Soteldo, cara. O cara entra mal todo jogo. Então seja criativo. Não sei se pode ou não pode colocar o Riquelme e o Felipe. Se não pode, nem leva pro jogo. Se não pode, nem leva. Se levou, coloca o moleque, pô. Porque não dá pra ficar usando Soteldo todo jogo, pô. A torcida já não aguenta mais desse cara. Você tá cavando a sua própria cova. A chance de você cair tá aumentando. Já vi gente que acha que ele não vai cair até o final do ano. Eu acho que o Mundial deu um gás nele. Mas se ele continuar com essas escolhas e o clube começar a jogar mal e ele não passar na Sul-Americana, não passar na Copa do Brasil, vai atrair um holofote para ele muito grande, a pressão por ele vai aumentar e ele vai cair. Então acorda e começa a fazer o certo. Chega de Soteldo. Você coloca Soteldo e Ganso. Você substitui 6 por meia dúzia, mas pelo menos não coloca o time para trás. Perfeito, vamos lá, vamos ver que esses caras vão render. Agora, você bota Otávio e Thiago Santos, você, além de matar o ataque do Fluminense, você mata o meio. Como é que o Ganso vai jogar? Como é que a bola vai chegar no Ganso limpa? O
o Ganso vai ter que voltar pra marcar também, porque você botou dois malucos defendendo, o cara vai ficar solitário lá na frente, a bola não vai chegar, ele vai ter que voltar. E o Soteldo, coitado, não vai receber bola. O Serna não vai receber bola, o Cano não vai receber bola, pô. Eu botei o Igor faltando acho que 7, 8 minutos. Antes que eu tomasse um gol de bola parada. E que eu acabei tomando, diga-se de passagem. Claro, pô. Se os caras estão ficando com a bola, levantando a bola toda hora na tua área, se você ficar com a bola, você tira essa possibilidade dos caras. Mas o que você fez? Você colocou mais um zagueiro e você não corrigiu o problema. Você tentou fazer com que o Santos não fizesse o cabeceio, colocando mais gente dentro da área, mas isso não se possibilita. Se o cruzamento for muito bom, e dependendo de como for, não adianta. Você pode botar 10 jogadores ali dentro da zaga ali, porque não vai adiantar. Mesmo com ele em campo. Imagina você não ter ele em campo. Então foi impedido. Então chega um determinado momento que você tem que saber sofrer. O Fluminense não sofreu no jogo. O Santos não teve chance de fazer o gol a não ser essa bola. A não ser essa bola, que foi uma falta. Os caras cruzaram na área e fizeram o gol. Mas não foi um ataque contra a defesa do Santos, uma pressão danada, não foi, Renato. Então, assim, quando você vem pro coletivo e fala isso, a gente precisa aprender a sofrer. O Fluminense não estava sofrendo no jogo, não tinha necessidade de você fazer isso. Você fez o time sofrer. Aí você colocou dois volantes e não satisfeito com isso, você colocou o Igor Rabelo no jogo, pô. Aí você tira o centroavante e coloca o Igor Rabelo, você tá ficando maluco, cara. Você é treinador de futebol e tá abrindo mão de jogar futebol, cara. Você não gosta de jogo mais? O que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Você tá parecendo o Mano Menezes, velho. Do Mano Menezes eu esperava isso. Você não é um técnico tão ofensivo quanto as pessoas pensam. Eu já sei disso. Seu histórico fala por você. O teu histórico no Grêmio, quando você enfrentou o Fluminense em 2024 na Libertadores contra o time do Mano Menezes, você veio jogar aqui no Rio com 3 zagueiros e 3 volantes. Você veio assim para jogar contra o Fluminense aqui no Rio. Em 2008, quando a gente foi para a final da Libertadores, que a gente precisava reverter um resultado aqui no Maracanã, você veio com 3 volantes. Você veio com Igor, Arouca e Cícero, que chegava no ataque, mas era a função que o Nonato fazia hoje. O jogador defensivo que preenchia o meio de campo e depois subia para o ataque, você tendo um Dodô no campo, você precisava ganhar o jogo. A LDU só ia se defender e mesmo assim você não colocou o time para frente como deveria ter colocado. Você é assim. Eu acho que o torcedor se iludiu com o que a imprensa fala. A imprensa não vê jogo, então ela rotula pelo aquilo que ela acha que é. Ela não vê na prática. Então, assim, na prática, o que você está fazendo com o Fluminense é pior do que o Mano Menezes faria. Só que o resultado conseguiu te salvar no Mundial. Mas se não fosse o Mundial disputado daquela forma, e se o Fluminense pega um Manchester City e cai antes, e você está jogando o que está jogando no Brasileiro, por exemplo, você provavelmente estaria balançando no cargo. Então, assim, começa a fazer ponto no Brasileiro, não abre mão do Brasileiro, porque isso pode custar caro. E quando a gente fala que você abriu mão do jogo, não foi na substituição do Igor Rabelo. Do Igor Rabelo você abriu mão de até empatar, porque o Santos é ruim e não conseguiu. Você abriu mão até de empatar o jogo. Porque quando você abriu mão de atacar, você abriu mão do jogo, da vitória, foi quando você botou Thiago Santos e Otávio no jogo. O Voivoda começou a colocar atacantes, o Santos começou a empurrar a gente lá para trás. O Voivoda botou atacante, o Santos começou a empurrar o Fluminense lá pra trás. O que você fez? Você falou assim, tá empurrando lá pra trás, precisa fazer força não, Voivoda, vou te ajudar. E você ajudou o cara. Essas bolas na área, é óbvio pro treinador colocar mais um zagueiro, ou mais um... O time adversário tá empurrando você pra trás, o que você quer fazer? Você quer sair. Aí ele fala, o óbvio é eu colocar o time mais pra trás, porque se o treinador adversário tem a missão de colocar o meu time dentro da área, o que eu vou fazer? Vou ajudar ele. Foi isso que ele acabou de dizer. Jogador alto, para que a gente não tome gol de bola parada. Então, no momento que você falou, eu abri mão de jogar cedo, o que seria cedo para você? Cedo para mim é 5 minutos do segundo tempo, 10 minutos do segundo tempo, 40 minutos do segundo tempo. 40 entrou o Igor Rabelo. Você abriu mão do jogo antes. E, cara, essa coletiva me cansa. Aí eu acho que você se equivocou. Então foi por isso que eu fiz as substituições. No momento que eu tirei um atacante, não adiantava tirar o Cano, colocar o Everaldo Kennedy, porque eu ia ter o mesmo problema lá atrás da bola aérea. Foi isso que aconteceu. Aliás, também, não sei se vocês perceberam. Aí ele vai falar do cansaço e tudo mais, que o Fluminense não está descansando, que o Santos ficou a semana inteira. Aí ele vai voltar para aquele discurso ridículo dele. Faz sentido, mas é desculpa sempre. Sempre é uma desculpa, ele nunca tá errado, ele nunca faz nada de errado. Eu lembro que a torcida batia muito no Diniz quando ele vinha para coletivo e fazia esse tipo de coisa. E agora chegou a hora de bater no Renato também. Porque se a gente, com um treinador que tinha acabado de ser campeão da Libertadores, a gente foi lá
e fez a pressão para ele sair, e fez a pressão para o time jogar melhor, e fez a pressão ali para ele ter um pouco mais de noção do que ele estava fazendo, chegou a hora de fazer com o Renato também, que não ganhou nada. Então assim, e corre o risco, com esse futebol que vem jogando, de não ganhar nada na temporada. Porque se continuar jogando com esse futebol, mesmo o nível da Sul-Americana sendo baixo, o Fluminense não vai ganhar. E nem ganha a Copa do Brasil. Ou corrige agora e o time começa a jogar bola, você começa a escalar certo. E quando fazer a substituição, parar de colocar Soteldo no jogo e colocar alguém que preste. Ou vai dar ruim e você vai ser demitido. Então, corrige isso logo antes, porque ninguém aguenta mais esse tipo de substituição que você vem fazendo. Porque o Fluminense tem que ser protagonista contra o Santos, que vem quase na zona de rebaixamento, e o Fluminense precisando pontuar. O Fluminense tem que ir lá na Vila Belmiro jogar futebol, não é ficar com medo e retrancar o time, não. O torcedor que foi não merece você fazer isso. Você abriu mão de jogar, você recuou o time inteiro e você falou que não abriu mão do jogo cedo demais. 30 minutos do segundo tempo você tirou 2 volantes que sabem jogar bola para colocar 2 volantes que só sabem marcar. Isso é abrir mão do jogo. Você abriu mão do jogo com 30 minutos do segundo tempo. Se colocou, eu vejo muita gente falando mal do Soteldo e do Ganso, que entrou no jogo. Eu não falo mal da atuação dos dois, porque os dois não tinham como fazer nada demais. Eu falo mal da entrada do Soteldo, porque eu não aguento mais ver ele entrando como solução de alguma coisa. Agora, ele não teve culpa nenhuma. A bola não ia chegar para ele em condições nenhuma, porque o time não conseguia manter a bola no ataque com o meio de campo que você acabou. Então, assim, a culpa da derrota do Fluminense, nem derrota, empate, mas empatar com o Santos na altura do campeonato do jeito que tá, e do jeito que tava o jogo, é praticamente uma derrota também. Cara, o torcedor que tava esperançoso de um jogo melhor contra o Santos, para poder animar para ir no jogo contra o Bahia, não vai no jogo. Porque, como você disse, a torcida responde ao que o atleta faz em campo. E ao que o atleta e o treinador faz em campo. Você tá colocando a torcida contra você. Então, você trate de fazer algo melhor. Trate de corrigir os seus erros, trate de começar a colocar o time para jogar bola e parar com o medo de perder. Porque você tá parecendo técnicos que passaram com o Fluminense, como o Odaí, que só jogava pelo resultado. O Mano Menezes jogava pelo resultado, teve o resultado que livrou o time da zona de rebaixamento, logo depois não conseguiu nem completar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, caiu na primeira rodada. Você vai cair também. O time, elenco inteiro estava à sua disposição praticamente, só o Samuel Xavier que não estava. E 2 jogos consecutivos você fez o que fez. Ontem foi uma das piores substituições que eu já vi um treinador fazer durante um jogo que não estava tão complicado assim. Então parabéns, você conseguiu esse feito. E ninguém aguenta mais as suas substituições. Melhoras pro Fluminense, tomara que a gente consiga classificar, tomara que a gente consiga ser campeão de alguma coisa. Mas eu tô fazendo esse vídeo porque eu almejo o Fluminense melhor do que tá jogando. O Fluminense tem condições de jogar melhor do que tá jogando. E assim, não torço contra o Renato, eu torço a favor do Fluminense. Se o Renato está prejudicando, eu preciso cobrar ele. Então esse é o momento de fazer isso, essa é a hora de fazer isso. Não deixar perder para fazer, porque depois que perdeu não tem como correr atrás mais de nada. E se ficar jogando do jeito que tá, se não ganhar a Copa do Brasil, não ganhar a Sul-Americana, nem para a Libertadores do ano que vem vai. Porque nem por vias do Campeonato Brasileiro vai conseguir. Então assim galera, chegou o momento de cobrar, e se a gente não cobrar a gente vai passar dificuldade. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que você acha das substituições do jogo do Renato Gaúcho, do que você está achando do trabalho dele, já que ele disse que é nota 10, quero ver o que a torcida está achando do trabalho do Renato Gaúcho. Beleza? Então vamos lá, tamo junto e até a próxima.